facto é importante relembrar o título do debate, os desfechos dos desafios atuais. A história é uma coisa que não se pode esquecer e é de facto indissociável do que nós vivemos atualmente. Não só relembrar os tempos do PPD e PSD, mas toda a conjuntura política e todo o espectro político são importantes para o que a nossa sociedade representa atualmente. Assim, eu começaria por deixar aqui já uma primeira questão no que toca à evolução da nossa sociedade, no que toca às mudanças da nossa sociedade. Quais é que são os marcos mais importantes ou quais é que têm sido os passos evolutivos mais marcantes, não sei, desde a época de 80 até a atualidade? O que é que tem sido realmente importante, o que é que tem marcado toda a evolução da sociedade que nós temos atualmente? Passo então a palavra ao Dr. Manuel Carvalho da Silva. Agradeço o convite. O responsável por estar aqui daquele estado é o Dr. Luís Nascimento, que, posso confessar, deitou mão de uma relação de amizade que tenho com alguns seus familiares, incluindo com a sua mãe e também com o seu pai, e desafiou-me a vir aqui. Eu queria fazer uma declaração de interesses muito simples. Estou aqui com muito gosto, partilhando reflexão convosco. Não é a primeira vez que vou a iniciativas do PSD, já temos estado noutras, essencialmente discutindo questões do trabalho e do desenvolvimento da sociedade, mas pontualmente não é muito comum. E também nessa declaração, não é preciso dizer, mas sou uma pessoa que se afirma sem retração e sem hesitações, uma pessoa de esquerda, e o meu percurso enquanto militante partidário foi apenas, e não tenciono, não ando em movimento para nenhum outro, foi apenas no Partido Comunista Português, em que participei e quem tem muita identidade. Mas, depois desta pequena introdução e de saudar a vossa iniciativa de reflexão, dizer que tenho muito gosto em integrar este painel, desde logo pela moderadora e pela sua juventude, que de certeza vai tornar isto interessante, e também pela companhia do Dr. Pedro Santana Lopes, a quem saúdo. Também uma nota, a minha identificação está feita, não fui um admirador de Sá Carneiro, mas Sá Carneiro foi uma pessoa que conheci relativamente distante e próxima, ou seja, distante, porque a minha perspectiva de sociedade e aquilo que foi o meu percurso me leva a ter outras visões, de alguma proximidade, porque eu sou natural do Concelho de Barcelos e um ramo da família dele, incluindo o seu avô, que era advogado em Barcelos, circulava bastante por aí, portanto, vi, cruzei e ter-me cruzado até em cafés muito antes do 25 de Abril com Sá Carneiro. E há referências pontuais que merecem admiração e, no global, merecem respeito, portanto, também nisso não me criava qualquer retração a estar aqui. Peço desculpa, porque já gastei 2 ou 3 minutos com isto. Quais as grandes mudanças? O que é que podemos registar de mais significativo? De forma muito sintética, o que é que lhe posso, em particular uma jovem de 22 anos, 21 anos, e à sua geração dizer? Desde logo a afirmação de valores da democracia e de valores da liberdade. Os anos 80 são período de consolidação de alguns desses valores. Posso dizer isto até a partir da experiência do que era a vivência no trabalho. As coisas não mudam de um dia para o outro. E 1974 tinha sido muito recente. Havia percursos em consolidação. E basta lembrar que as grandes tensões em torno da evocação do 1º de Maio geraram acontecimentos sangrentos em 1982 no Porto e foram um momento marcante daquilo que havia de ser o percurso do movimento sindical, mas também alguns equilíbrios nas relações de poder para gerar o quadro de relações que depois marcou a sociedade.
Mas, portanto, esse período é um período ainda de forte afirmação, de consolidação de valores da democracia, de valores da liberdade. E depois o que é que relevo? Eu acho que os anos 80 e o percurso daí para cá colocaram uma dinâmica, desenvolveu-se uma dinâmica muito importante a nível do poder local. Eu não me canso de dizer isto. O poder local democrático foi um dos fatores estruturantes das mudanças positivas que se operaram na sociedade portuguesa. Se não é o mais estruturante, anda lá perto. Eu costumo dizer que as mudanças no trabalho, nas relações de trabalho e aquilo que implicava de dinâmica e de estruturação da própria economia e o papel do poder local foram dois dos elementos fundamentais. E será bom que se produza na sociedade portuguesa uma certa recentralização desse papel do poder local. Mais tarde, o poder local foi também aprisionado pelas políticas de rotundas, cimento armado e outras coisas, e PDMs e outras coisas que com outros objetivos, numa outra lógica até especulativa que aprisionou as capacidades do poder local. Depois, aquilo que são os elementos fundamentais da construção de um Estado moderno. Fala-se muito no Estado Social, mas não, o Estado moderno ou é um Estado social de direito democrático ou não é Estado moderno. O social não se cola, o social faz parte do processo. E em Portugal a construção daquilo que temos na saúde, na educação, do melhor que se conseguiu, e na saúde avanços extraordinários, apesar de déficits que ainda temos, na educação um sistema de proteção social, cuja origem é muito próximo de 74, a partir de 69 que se começa a movimentar aquilo que havia de ser os alicerces do sistema de segurança social, mas ele só vem a consolidar-se mais tarde e já bastante mais tarde. Basta lembrar que algumas de direitos estruturantes, por exemplo, no sistema de pensões, só se vêm a consolidar já até no tempo do governo que tem como primeiro-ministro Cavaco Silva. Mas a educação, a saúde, a proteção social são os modelos que vamos construindo, são as grandes conquistas desse período. E só foram possíveis porque, simultaneamente, havia uma dinâmica do poder local e uma dinâmica de desenvolvimento. O país tinha uma matriz. Embora se possa discutir muito a instabilização dessa matriz, desde logo com a introdução do objetivo de integração da União Europeia e do que isso significava. Mas, como todos sabemos, os apelos e as mensagens trazidas para mobilizar os portugueses para a União Europeia eram carregadas de positivismo, não é? Nós íamos para os desenvolvidos, íamos para o clube dos ricos, e, portanto, aí o problema é que, à partida, secundarizou a avaliação dos fatores mais sensíveis que mais tarde vieram a mostrar que não cuidámos deles o suficiente para não termos instabilização. Portanto, o que se registra é isto, é uma matriz de desenvolvimento. E termino lembrando duas outras coisas muito todos os presentes, os mais velhos conhecem, mas outros por informação. Nos anos 80, perante situações de crise, houve discussão e propostas muito concretas de planos de desenvolvimento para responder à crise. O processo de Val do Ave, o processo da Península de Setúbal, o processo e depois microprocesso de Castanheira de Pera, ou da zona da Marinha Grande e do Distrito de Leiria e outros que podíamos aqui falar, que tinham conteúdos. O plano da Península de Setúbal tinha estrutura, e foi envolvente. E, portanto, havia uma matriz que depois até colocou outras coisas em choque. É já no final dos anos 80 que o país começa a não permitir que se mantivesse uma elevada dimensão do trabalho infantil. E surge
inclusive uma confederação a nível nacional de combate ao trabalho infantil. No final dos anos 80 e início dos anos 90, conjugando as forças de muita gente, pessoas de diversos quadrantes e também de gente da Igreja Católica. Estou-me a recordar, eu fui o primeiro presidente da Assembleia Geral da Confederação de Combate ao Trabalho Infantil e estou-me a recordar do grande empenho do Bispo Resignatário de Setúbal, do Dom Manuel Martins, de juízes, de muita gente, organizações. As organizações sindicais tiveram, mas tiveram organizações católicas, organizações diversas. E isto resulta de quê? Da sociedade já não aceitar que essa realidade do trabalho infantil continuasse. E, portanto, havia uma matriz de desenvolvimento com contradições, mas com todo o processo da União Europeia a provocar mudanças, mas havia essa dinâmica. Estes são, já me alonguei muito, os traços que eu relevo mais, depois precisamos de entrar com a análise daquilo que significou a entrada na União Europeia, o percurso na União Europeia, para virmos por aí fora. Mas vamos ter tempo de falar de outras coisas. Claro, de qualquer forma, atenção, dirá, enfim, é um tipo de esquerda a dizer isto, mas todo esse percurso é feito debaixo de compromissos. E de compromissos partilhados pela generalidade das forças políticas. O poder local, o sistema de saúde, o sistema de ensino, o sistema de proteção social. Eu recordo-me de discussões muito ativas e muito interessantes com ministros e secretários de Estado do PSD, por exemplo, para a estruturação de alguns aspectos fundamentais da segurança social. Era partilhado. Havia uma matriz, havia um compromisso. E qual era o ancorador do compromisso? Sem dúvida, do meu ponto de vista, era a Constituição da República. Uma Constituição da República não é um documento qualquer. Essa era a plataforma. As posições de partida, face à Constituição, eram diferenciadas, mas tinham a dimensão de identidades suficientes e havia, da parte das forças políticas, um sentido de pertença em relação a determinados valores que levou a que estas dinâmicas, com as forças em confronto e em oposição, mas isso é da democracia, mas havia bases mínimas de um compromisso para dar andamento. E é talvez este o ponto fulcral daquilo que nós podemos hoje questionar. Então, e agora? O que é que podemos fazer? Mas fica para a nossa conversa.